Olá, meu nome é Pedro Orival Lucas e nessa aula eu vou fazer uma resolução dos nossos exercícios de titulação de neutralização. Trata-se da lista de exercícios que eu enviei para vocês. Bem, esse é o nosso primeiro exercício, titulação de 20 ml de HCl 0,1 molar com hidróxido de sódio 0,1 mol por litro. Calcular o pH inicial da amostra com adição de 10 ml, de 15 ml e de 20 ml, e também com de 30. A primeira coisa que eu recomendo é sempre fazer o cálculo do volume de equivalência, iniciar com o cálculo do volume de equivalência. Então, nesse caso, para que o cálculo do volume de equivalência? Para a gente definir depois a sigmoide, saber se os outros pontos estão na região ácida, no ponto de equivalência ou na região básica. Então, para calcular o ponto de equivalência, nós temos aqui concentração do ácido, volume do ácido, concentração da base, volume da base. O titulante é a base e a base que vai ser o volume de equivalência. Aqui, rearranjando a equação e substituindo os valores, o volume de equivalência vai ser 20 ml. Agora, sabendo o volume de equivalência, vamos calcular o pH inicial. Aliás, era o único ponto que não precisava do volume de equivalência, né? O pH inicial trata-se apenas de uma solução de ácido clorídrico 0,1 mol por litro, sendo ácido clorídrico um ácido forte, a concentração de H+ também é 0,1 mol por litro, considerando que ele se ioniza totalmente. Assim, menos log de 0,1 mol tem o pH de 1. Esse é o pH inicial da nossa titulação. Agora a gente parte para o volume de 10 ml. Se o volume de equivalência foi 20, então 10 ml está antes do volume de equivalência. E se estamos titulando HCl, então em 10 ml é a região antes do volume de equivalência, é uma região de excesso de ácido. Vamos fazer o balanço aqui, número de mols de ácido menos número de mols da base, vai dar número de mols de excesso de ácido. Dividindo pelo volume total, que é volume de ácido mais volume de base, nós vamos ter a concentração do ácido. Substituindo os valores aqui, concentração do ácido 0,1, volume 20, concentração da base 0,1 e o volume da base em questão são 10 ml. Embaixo 20 mais 10 deu 0,033, menos log de 0,33 dá o pH de 1,48. O próximo ponto, 15 ml, e ainda está antes do volume de equivalência também na região ácida. Repetir o mesmo cálculo. É a mesma equação porque é na mesma região. Então, substituindo agora, né, as concentrações de ácido, volume de ácido e o volume de base de 15 ml, eu fiz a conta, deu 0,014 mol por litro e o pH deu 1,85. Continuando, agora chegamos no volume de equivalência. Até agora a gente calculou o volume de equivalência, mas não calculamos o pH. A reação de neutralização em questão gera cloreto de sódio. Cloreto de sódio é um eletrólito forte, então nem sódio e nem cloreto provocam a hidrólise da água. Assim, a única fonte de H+ e de hidroxila é a própria ionização da água, cujo kW, que é a constante da água, é 1 vezes 10 a menos 14. Então, nós podemos calcular que o H+ é a raiz quadrada de 10 a menos 14, 1 vezes 10 a menos 7, e o pH igual a 7. Passou do volume de equivalência, agora nós temos excesso de base. Excesso de base tem que se calcular a concentração da base que está em excesso. É a quantidade de base que foi colocada, menos o que reagiu, que é a quantidade de ácido. Concentração da base e volume da base de 30 ml. Concentração do ácido 0,1, volume do ácido 20 ml. Embaixo, volume total, a concentração da base deu 0,02. Se é concentração de base, nós calculamos POH. POH é menos log dessa concentração, deu 1,7. E o pH é 14 menos o POH, que vai dar 12,3. Eu vou continuar agora o segundo exercício. Os dados são muito semelhantes, né? Nós vamos ter 20 ml de ácido acético com NaOH 0,1 molar. O pH inicial com adição de 10, de 15, de 20 e de 30. Como eu falei no exercício anterior, aqui também nós vamos primeiro o volume de equivalência. O volume de equivalência é CaVa CbVb. Substituindo os valores aqui, nós temos o volume de equivalência de 20 ml. Aí o item está perguntando para um volume de base igual a 0. Agora nós estamos trabalhando com o ácido acético, que é um ácido fraco.
E a quantidade de H+ de um ácido fraco, e no volume de base igual a zero, é uma solução só de ácido acético, é igual a raiz quadrada do Ka vezes a concentração do ácido. O Ka é 1,75 vezes 10 a menos 5 e a concentração é 0,1 mol por litro. Fazendo esse cálculo, nós chegamos na concentração de H+ de 0,013 mol por litro e menos log de 0,013 dá o pH de 2,9, sendo, portanto, esse o pH inicial da nossa titulação. Vamos calcular agora para o volume de base 10 ml. 10 ml é antes do volume de equivalência, região de excesso de ácido, trata-se de um ácido fraco, portanto, uma região tampão. Tampão dado pelo pH igual ao pKa mais log de acetato sobre ácido acético. Precisamos calcular a concentração dessas duas espécies. O acetato é proveniente da neutralização. A quantidade de base vai ser equivalente à quantidade de acetato. Então, o acetato é calculado pela concentração da base vezes o volume da base, dividido pelo volume total. 0,1 vezes 10 dividido por 30, deu 0,033. Já para o ácido acético, nós temos que fazer o balanço. Quantidade de ácido que eu tinha no começo, menos a quantidade de base. Do ácido vai ser 0,1 vezes 20, menos da base 0,1 vezes 10. Vai dar também a mesma concentração, 0,033. E como é metade do volume de equivalência, não sei se vocês se lembram, então pH vai ser igual ao pKa, porque log de 0,33 por 0,33 é log de 1, e log de 1 é 0. 4,76 mais 0 igual a 4,76. Vamos para o próximo, que é o ponto de 15 ml. Veja, é a mesma região do item anterior, então são as mesmas equações. Nós vamos substituir agora os valores. O acetato é a concentração da base e volume da base. Concentração da base é 0,1, volume da base é 15. Embaixo, volume do ácido mais volume da base. E a concentração deu 0,43. E do ácido acético é a quantidade de ácido menos o que reagiu. Quantidade de ácido desde o início é 0,1 vezes 20. E aqui a quantidade de base, que é que neutralizou o ácido, que reagiu com o ácido. É 0,1 vezes 15, que é a mesma quantidade que foi formada de acetato. Dividido pelo volume total, nós vamos ter a concentração de 0,014. Substituindo esses dois valores aqui na equação do Henderson-Hasselbalch, nós vamos chegar ao valor de pH igual a 5,23. Bem, agora para o próximo ponto, que é justamente o volume de equivalência. No volume de equivalência, nós temos a formação de acetato de sódio. Acetato é o ânion aqui, que é o acetato, ele é um ânion do ácido fraco e que provoca a hidrólise. Então, forma-se ácido acético e a hidroxila. Nós temos a constante dessa reação, que é a base do ácido acético. Né? Acetato é a base do ácido acético. E temos a constante, que é igual a Kw sobre o Ka. E o valor já está aqui, foi calculado 5,7 vezes 10 a menos 10. Bem, trata-se de uma base fraca, tal como nós fazíamos para o ácido fraco. A quantidade agora de hidroxila vai ser igual a raiz quadrada do Kb vezes C, sendo C a concentração da base, que é o acetato. Então, primeiro vamos calcular a quantidade de acetato. A quantidade de acetato ela é proveniente dessa reação, pode ser igual ao número de mols de ácido acético ou da base. Né? Está aqui acetato é 1 para 1, tanto do ácido quanto da base. Aqui eu utilizei do ácido, vai ser 0,1 vezes 20. Lembrando que a base também seria 0,1 vezes 20, porque volume de base é 20 e a concentração é 0,1. Então, dá, dividindo pelo volume total, 0,05 mol por litro. Substituindo esses valores na equação aqui, né, da base fraca, nós chegaremos à concentração de hidroxila igual a 5,34 vezes 10 a menos 6, cujo POH, que é menos log das concentrações 5,27, 14 menos 5,27 vai dar o pH de 8,73. Chegamos na região de excesso de base, então agora vamos ter que fazer o balanço de quantidade de hidroxila, quantidade de base. Então vai ser a quantidade de base que a gente colocou menos o que reagiu, que é a quantidade de ácido. Então, para o volume de 30 ml, a quantidade de base é Cb vezes Vb, 0,1 vezes 30 menos 0,1 vezes 20, que é a concentração do ácido no volume do ácido, dividido por 50, que é 20 mais 30, deu 0,02.
Fazendo menos log aqui de constituição de base, nós teremos o POH de 1,7 e 14 menos o POH vai dar pH de 12,3. Bem, nós vamos continuar essa aula no próximo arquivo para não ficar muito grande. Então nós fizemos exercício 1 e 2, continuaremos do exercício 3 na próxima aula. Aguardem.